Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a utilizar a saliva, tornando o seu diagnóstico ainda mais eficiente já na sua próxima consulta. Para quem não me conhece, vou me apresentar brevemente. Então, sou dentista, sou cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Sou professora da graduação e pós-graduação, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos em odontologia, e trabalho com a minha área de expertise, a minha especialidade, que é o diagnóstico salivar, tanto na clínica como na pesquisa. E hoje é um dia muito especial, um almoço com odonto, assim, muito especial, porque a gente tem um convidado internacional. Vocês vão ver que a gente vai fazer esse almoço hoje um pouco em português, um pouco em inglês, então sempre a gente vai colocar legendas também para facilitar a compreensão de vocês, porque a gente vai conversar sobre um tema que é muito, muito importante para o cirurgião dentista, que é o manejo de boca seca. E quando a gente fala em manejo de boca seca, a gente quer sempre ter as maiores inovações para tal tratamento. E eu falo muito disso para vocês, e vocês dentistas que já acompanham aqui o canal sabem bem disso, a importância de estarmos atualizados quando o assunto é manejo de boca seca. Então, para isso, eu trago aqui conosco o Dr. Andy Wolff. O Dr. Andy, ele está conosco direto de Israel, então agora são 6 horas da tarde em Israel, meio-dia aqui no Brasil. Então, Andy, I call it lunch with dentistry, mas I know in Israel is now at 6 p.m. And ele é o fundador, então, e o criador de uma empresa que se chama Saliwell, e ele desenvolveu o SaliPen, que ele vai contar aqui para gente. Então, ninguém melhor que o criador, né, a mente brilhante por trás desse aparelho, que é um aparelho de estímulo elétrico, então um tratamento natural para boca seca. Então, é uma grande honra, é uma alegria imensa a gente ter conosco aqui o fundador da Saliwell, o Dr. Andy Wolff, que é dentista e cientista, falando conosco aqui direto de Israel. Ele também conversando com ele, a gente está falando, como que eu vou te apresentar, Andy? E ele disse, lembra de dizer que eu tenho muito orgulho de ser vovô. Então, ele is a very proud grandfather and also very proud of Saliwell, and we are very thankful for you, Andy, to be here with us today. Então, para a gente, realmente é uma sorte imensa temos muita gratidão em termos o Andy hoje conosco. Então, como vai funcionar? Eu vou passar agora a palavra para o Andy. Ele preparou aqui para a gente uma apresentação com toda a exclusividade aqui no nosso Almoço com Odonto, que ele vai mostrar sobre o Saliwell, ele vai mostrar sobre o SaliPen. A gente está falando aqui com o criador dessa inovação que faz muita diferença na qualidade de vida e no tratamento do paciente com boca seca. Então, Andy, welcome here to our live stream. It's a great honor. We're very happy to be with you today. Thank you for accepting our invite, and we're looking forward to learning more about Saliwell and SaliPen. Thank you very much, Deborah. As always, Deborah is so active and so energetic and so positive and so funny. So I'm very happy to see her again, and this time by video, but hopefully next time also personally. So thank you very much, Deborah, for inviting me. I'm going to talk about this technology which has been developed in the last few years, and it is about electrostimulation of salivary glands to treat dry mouth. Então, o Andy, ele vai falar, just one second, so I translate very quickly, Andy. Ele vai falar, então, sobre essa tecnologia inovadora que é eletroestimulação para tratar boca seca. Go ahead. Dry mouth is a global problem, and you see here the numbers in white color for the world, for the developed world, and in red colors for Brazil.
So I'm not going to get into details, but you see that in Brazil there are, I guess, about 7 million people with dry mouth. Então, aqui o Andy, aqui o Andy ele mostra por que isso é uma oportunidade para você, dentista. Porque ele traz aqui que a gente tem no Brasil quase 8 milhões, pelo menos, de pessoas com boca seca. Então, as chances é que no seu consultório vocês estão vendo pessoas com boca seca. Então, ele traz os números globais e também os números do Brasil. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre o manejo de boca seca, que está cada vez mais prevalente, então, a boca seca nos nossos pacientes. Go ahead, Andy. And if I break it down by the causes of dry mouth, about 130,000 Brazilians have dry mouth because of radiotherapy they underwent to treat cancer in the head and neck area. About 2 million with Sjogren's syndrome, an autoimmune disease that is affecting the salivary gland function and the lacrimal glands as well, and about 4.5 million due to side effects of medications. Então, aqui o Andy traz para nós as causas da boca seca. Olha que interessante, no Brasil, então, nos nossos pacientes. Então, a gente tem aqui, então, uma porcentagem que tem a boca seca como consequência, né, da radioterapia, outros como consequência da presença de síndrome de Sjögren, né, uma doença autoimune, ou como consequência do uso de medicação. Here you see a few pictures of the device. I don't know if you see my cursor here, you see it? So, no. So on the upper left picture, you see the device in the mouth of a patient. On the upper right, you see it when the patient is closing their lips. That is the way the patients use it while closing their lips. And on the lower picture, you see the device on a model, and you can appreciate that the electrodes, which are at the extreme of both arms, blue arms, they touch the gingival tissue lingually to the third molars, lower third molars. Então, aqui o Andy, ele traz 3 fotos para a gente visualizar o SaliPen, esse aparelho que ele desenvolveu de estímulo elétrico para manejo de pacientes com boca seca. Então, aqui no superior, na figura, vocês veem o aparelho dentro da boca, depois o paciente com a boca fechada, que é como eles indicam o uso do SaliPen, e depois o SaliPen sobre o modelo. E ele aponta aqui para a gente, observem aqui na foto, como o SaliPen está encostando aqui no tecido gengival, na altura dos terceiros molares inferiores. It is used for a few minutes every day and several times per day. Every patient can adjust the use to its own need, to his or her own needs. Então, aqui eles falam um pouquinho sobre o uso. Então, o uso desse aparelho, né, esse estímulo elétrico, então deve ser usado por alguns minutos, ok? Todos os dias. E que esse uso ele pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada paciente. Why the electrodes are placed on this area, lingually to the third molar? Because at this area, we have the lingual nerve, a nerve we are very much afraid of it when we do surgery on that area, when we extract the third molar. So we usually try not to cut this nerve. But in this case, the nerves help us very much by for the effect, positive effect of the device on salivary gland secretion. Então, aqui ele mostra que a anatomia e como funciona o mecanismo de ação do SaliPen. Então, por que os eletrodos eles são colocados ali na região gengival, na altura, né, da gengiva lingual do terceiro molar inferior? And you see on with green arrows the direct effect of
of the electrodes of the SaliPen on the submandibular and sublingual glands because it stimulates the efferent fibers of the lingual nerve going to these salivary glands. Então, aqui eu vou até fazer uma correção, estimulando, então, aqui, deixando claro, o nervo lingual, ok? O nervo lingual que é feita a estimulação. Então, ele coloca exatamente por que é feita a estimulação do nervo lingual, então, como esse nervo ele está inervando aqui as glândulas salivares. Então, é isso que ele está explicando aqui nessa figura. But it also stimulates the afferent fibers of the lingual nerve. You see there the brown arrow going up to the brain, where the salivary nucleus, the salivary centers, which controls the secretion of all salivary glands, is found. And by stimulating the lingual nerve, it also stimulates the salivary center in the brain. Olha aqui, então ele explica aqui a fisiologia do estímulo elétrico. Então, por estimular, então, aqui o nervo lingual, então a gente tem aqui um estímulo, tanto aqui, ele explica, né, das fibras, das inervações aqui do sistema nervoso, estimulando, então, as glândulas salivares. Okay, and as a result, the salivary center send commands to all the salivary glands, the submandibular, sublingual, parotid, and minor salivary glands to secrete more saliva. So this is called salivary reflex. It is like placing a drop of lemon on your tongue. This will increase the salivation of all the glands. Here, the effect is similar. Stimulating the lingual nerve, we stimulate the afferent fibers going to the brain, and as a result, the brain will command all the salivary glands to secrete more saliva. Então, aqui ele explica como esse estímulo local, então ele estimula, né, as fibras aferentes indo para o sistema nervoso, e daí o centro salivar no sistema nervoso, então mandando esse comando de estímulo para as glândulas salivares. We did a few trials. A first trial was aimed at demonstrating this principle of action. So this is the team that did this trial. People, very nice people, very high-level scientists from Spain, Italy, and Germany. And what we did there is to use this device with electrical stimulation and the same device without electrical stimulation. It just that was done changing from one mode to the other just by changing software in the device. The patient used the same device, active or sham, without changing the device. So the patient didn't know at what mode the device is. Então, aqui ele mostra, então ele está trazendo agora a ciência, tá? Então ele mostra os estudos clínicos que eles fizeram para mostrar, então, o efeito do SaliPen. Então, aqui ele está mostrando um estudo que eles publicaram em 2007. Eu consigo enviar esses estudos, eu vou enviar no canal do Telegram para vocês assistindo. Então, eu envio isso no nosso canal do Telegram, Dentista Cientista. So it was a double-blind study, and you see here on the graph, the ordinate is the degree of dryness. So the higher the curve, the more dry is the mouse. First, when you put the device in the mouse, you produce a mechanical simulation, which is the same for electric, if the device is on active mode, or if it is on sham, on placebo mode. So the mechanical first impact in the mouse is the same. Olha que interessante. Então, aqui, como começa esse estudo? Ele diz que quando coloca o SaliPen na boca, o estímulo mecânico ele é o mesmo para o aparelho e para o aparelho que ele usa como controle, aquele sem estímulo. Então, só de colocar o aparelho já dá o mesmo estímulo mecânico, tanto
no aparelho que é o SaliPen, como no aparelho que ele usa como controle. Lembra que ele está aqui testando a efetividade desse aparelho. So when the device is shut down, it delivers no electrical stimulation. The mouse becomes used to this foreign body, which is a device in the mouse, and the dryness, if you see the blue curve, the dryness goes back because the dryness again increases, and you see that along the 10 minutes, the first effect, which was the mechanical effect, gradually disappears. Então, o que ele mostra é que quando, por colocar o aparelho na boca, então a gente vai ter quase que esse efeito mecânico, e quando vocês olham a curva aqui no azul, vocês veem um aumento da secura. Então, que tu vai ter consequentemente, então logo quando coloca o aparelho, um aumento, né, por ter um corpo estranho na boca, mas que logo esse efeito ele desaparece, tá? However, when the device is shut on, when it is active, when it delivers electrostimulation, despite the fact that the oral cavity should become used to the foreign body, which is the device, this electrical stimulation continues to stimulate, and you see on the red curve that dryness continues to decrease throughout the 10 minutes the device is in the mouse. E daí, no entanto, quando o SaliPen ele está ligado, então tem o estímulo elétrico, vocês veem aqui nos pontinhos vermelhos que a gente tem então uma diminuição da secura, e esse efeito continuando por até 10 minutos aqui, ó, nesse momento, né, que está sendo avaliado. So this was a short trial of 10 minutes double blind in a relatively small sample of dry mouse patients. The next trial was a multinational trial, including Brazil. You see here Brazilian patients from Brasilia. The investigator was Dr. Denise Falcao, and here you see her patients. And what we did in this trial is, again, double blind, but along a few months, and we obtained these following results. Então, o que ele mostrou inicialmente para a gente foi quase que um estudo piloto, então só de um efeito curto, e agora ele vai para um estudo clínico para mostrar a eficiência do SaliPen, tá? A efetividade. Ele faz um estudo multicêntrico, então em diferentes países do mundo, inclusive um dos países participantes foi o Brasil, então ele teve a colaboração de uma equipe de dentistas e cientistas em Brasília e usou esse aparelho em pacientes aqui em Brasília, no Brasil. So, when we compare the effect of the device being active and the device being placebo, we saw that the severity of xerostomia went down, being statistically significant. The frequency of dry mouth, the number of dry mouth events during the day, and the swallowing difficulties, because when you have dry mouth, you have difficulty swallowing. These three parameters were much better when the device was switched on than when the device was switched off. Então, aqui ele traz os resultados desse estudo multicêntrico, inclusive com um centro aqui em Brasília, e os resultados mostraram que quando usava o SaliPen, então, que os pacientes eles reportavam uma redução da severidade de xerostomia, de boca seca, uma redução da frequência de boca seca e também uma diminuição da dificuldade de deglutir, que é geralmente uma das reclamações dos nossos pacientes com boca seca, que é a dificuldade de deglutir. Então, o SaliPen ele também auxiliava nisso. We then continued with the device use, but this was an open label study, so we had the patient using the device
for 8 months, and we followed them, and we studied several parameters: dryness, severeness, severity of dry mouth, frequency of dry mouth, oral discomfort, speech, swallowing, times patients wake up at night, quality of life, resting salivary flow rate, and simulated salivary flow rate. These parameters we checked. Olha que interessante. Daí ele segue para mais estudos clínicos e olha que interessante os parâmetros que ele está avaliando do Salipen. Então ele vê que o Salipen ele está melhorando esses parâmetros, ok? Então aqui ele vê boca seca severa, grave, então a frequência de boca seca, desconforto oral dos nossos pacientes, dificuldade em falar, dificuldade em engolir, a frequência de se acordar à noite, então alterações no sono devido à boca seca, qualidade de vida, e ele também vê tanto o fluxo salivar estimulado e em repouso. And we saw that all these parameters improved due to the device use, except quality of life, and we explained the unchanged quality of life because of other problems patients have, excepting xerostomia. So, but we were quite pleased to see that all these parameters improved while using the device. Então, o que ele vê é que a grande maioria dos parâmetros, então, severidade da boca seca, frequência, o desconforto, a dificuldade em falar, em deglutir, também as alterações no sono, o fluxo salivar, todos melhoraram com o uso do Salipen. Ele aponta aqui que ele não observa uma melhora significativa na qualidade de vida, porque, como a gente sabe bem, como dentista, o nosso paciente com boca seca, muitas vezes ele tem outras condições sistêmicas associadas. Então, ele não reportou a melhora no critério de qualidade de vida, mas melhora em todos esses outros parâmetros que já, com certeza, já dão um maior conforto para esse paciente. If you see it graphically, you see the improvement when the device is switched on versus when the device is switched off. Here we have a mechanical effect only, and we have a mechanical and an electrical effect. Então, aqui ele mostra nesses gráficos a melhora quando o aparelho está ligado e desligado. Lembrando, com o aparelho desligado é o efeito mecânico de ter um aparelho dentro da boca do paciente. E ligado, a gente tem, então, o estímulo elétrico, então, atuando nesse paciente. And on the right graph, you see that in green, the dry mouth sensation improves along the time, and in blue, you see the actual salivary secretion, measured secretion, that improves in parallel. Então, é aqui nesse gráfico aqui à nossa direita, a gente vê em verde uma melhora na sensação de boca seca e em azul uma melhora no fluxo salivar desses pacientes. Here you have a patient, a very extreme case of dry mouth, a former Turkish football player, very famous in Turkey, like Roberto Carlos, the same style of football, of playing, and he had very high dose radiation. He was completely dry. I saw him in Istanbul, and he started the trial and used the device, like a football player, very disciplined, like they go training every day. He did it as a project, and he used the device consistently, every day, several times a day. Então, aqui ele mostra um caso, ele até conta, né, que o paciente é um jogador de futebol muito famoso na Turquia. Então, um caso de um paciente assim que estava com uma questão de boca seca assim, bastante severa, que viu uma melhora usando o Salipen diariamente. And he started from zero, saliva secretion, either resting or stimulated. So you could stimulate him, but you had
absolutely no secretion of saliva. After using the device, you see everything improved. The unstimulated saliva from 0 went up. From the stimulated saliva from 0 also went up. So this patient showed a kind of regeneration of salivary glands. Então, olha aqui em caso interessante, um caso que a gente muitas vezes vê no nosso consultório. Olha isso. Então, o paciente, quando fez o fluxo salivar inicial dele, tanto em repouso como estimulado, era 0, ok? Não produzia saliva. E após, é que ele foi acompanhando mês a mês do uso do Salipen, e ele vê tanto aqui uma melhora no fluxo estimulado e não estimulado. Então, lembra, o paciente ele começou num fluxo 0, e agora essa glândula começando a responder e a produzir saliva como consequência aqui, né, que ele mostra do uso do Salipen. Okay, so we see many advantages of using the Salipen versus other types of therapy. We see that the length of the effect is long, like medications, like pilocarpine, for instance, while the effect of mouth rinses, etc., is very short. Adverse effects. There's no adverse effect of using the Salipen. There's no adverse effect of using mouth rinses, but there are many side effects of using medications. Contraindications. There is no contraindication to use the Salipen, no contraindication of using mouthwash, but there are many contraindications for the medication. And when the accumulating yearly costs are also much lower than those of mouth rinses and medication. Então, aqui, essa tabela é bastante interessante, porque o Andy traz comparando os diferentes tratamentos de tipos de manejo para boca seca. Então, ele compara o Salipen, né, esse aparelho de estímulo elétrico, com o uso de hidratantes orais ou enxaguantes, né, que dão nessa umidificação oral, e também com o uso de medicação. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o tempo do efeito, a gente vê que tanto o Salipen como medicação vai ter um efeito a longo prazo, enquanto que a gente sabe bem, como dentista, que o uso, por exemplo, de saliva artificial, de hidratantes bucais, é um efeito no curto prazo. Além disso, aqui ele traz o efeito adverso. Então, aqui é uma das grandes vantagens do Salipen, me permite falar isso para os dentistas, Andy, que é de não ter efeitos adversos, ao contrário de medicamentos, que a gente sabe bem que os medicamentos para tratar boca seca têm sim diversos efeitos adversos. Não tem contraindicação para o uso do Salipen, e quando ele traz o custo, então o custo anual desse aparelho, então do Salipen, sendo $330 para o nosso paciente, e se ele estiver constantemente comprando os hidratantes bucais ou os enxaguantes, né, que causam lubrificação, ou medicamento, um custo de mais ou menos $1.500. Então, ele traz essa tabela comparando os diferentes tratamentos, vantagens e desvantagens para a boca seca. So, in conclusion, the Salipen is efficient in improving dry mouth symptoms. It increases salivary secretion. It generates secretion among non-secretors. It gradually enhances the positive effects during the period of use, and it is devoid of side effects and is also well tolerated. And you see what happens to this tongue. From completely dry, it becomes wet and humid and, healthy. Então, aqui ele traz um resumo, as conclusões do que ele nos mostrou hoje do Salipen. Então, ele mostra o Salipen sendo eficiente em melhorar os sintomas de boca seca dos pacientes, aumentando a secreção salivar, então gerando, né, a presença de secreção mesmo naqueles que eram 0, né, que não produziam saliva, gradualmente, então, o efeito aumentando ao longo do tempo e sem efeitos colaterais e geralmente bem tolerado pelos nossos pacientes. So thank you very much for your attention. I regret that I cannot see you, but hopefully another time. Yes, and thank Andy. you very much, Deborah.
Eu que agradeço. Então, eu acho que até, Andy, a gente pode até tirar o slide da tela, se é que é possível para a gente concluir. Então, o Andy, ele trouxe, perfeito. I'm the one that has to thank you, Andy, because it's really a special moment to learn from the creator of the device. Então, o Andy, ele trouxe aqui para a gente, isso foi muito interessante, porque a gente sempre pratica, né, uma odontologia baseada em evidência, em ciência. Então, ele trouxe primeiro o mecanismo de ação, depois os estudos piloto, depois estudos clínicos, depois estudos multicêntricos, mostrando o mecanismo de ação do SaliPen. Então, aqui é uma alternativa, e eu gosto que o Andy, no website deles, eles põem a natural alternative or natural treatment for dry mouth. Então, I like this very much, Andy, porque os nossos pacientes com boca seca, muitas vezes eles são pacientes com outro comprometimento sistêmico, são pacientes polifarmácia. Então, se a gente tem uma alternativa que não tem efeitos adversos e que melhora, então, né, a umidade, a produção de saliva desse paciente, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês hoje o Andy, né, que é o dentista, fundador da Saliwell e que criou o SaliPen. Então, Andy, it's our pleasure, we're very happy to have you with us here today. I'm going to send the papers that you mentioned, the scientific publications, on my Telegram account. Então, para quem está nos assistindo hoje, eu vou mandar os artigos científicos que o Andy compartilhou hoje, eu vou mandar na minha conta do Telegram. Então, a Dentista Cientista no Telegram. Então, entra lá, quem ainda não está seguindo, segue aqui o link, a Dentista Cientista. Então, eu vou mandar lá os artigos que o Andy melhorou e vou mandar, I'm gonna send them also, Andy, the website of Saliwell, of SaliPen. Então, algo que vocês já podem compartilhar e devem com os seus pacientes. Então, de novo, aqui trazendo essa inovação, essa novidade para você, dentista, no manejo de tratamento de boca seca. Então, a importância de estarmos atualizados. É, como sempre, um grande prazer estarmos juntos. Vou agora me despedir em inglês do Andy. Andy, a pleasure to see you and to be together here with you. Thank you so much for sharing your knowledge and your invention with us. And I do hope we can see each other soon in a conference, or you come to visit us in Brazil or in Israel. We'll see. So thank you very much. And it was very, very important for all the Brazilian dentists, and not only Brazilian dentists, but we also have here dentists from all Latin America to learn about SaliPen and about this new method and a possibility to treat our dry mouth patients. So for that, I thank you very much. Thank you, Andy. Thank you. Então, um prazer estarmos juntos. Go ahead, Andy. Go ahead. No, thank you very much. It was a big pleasure. I regret that I'm not in Brazil now. I like this country very much. And well, I hope to be able to visit there soon. Yes, absolutely. Então, é muito importante. Então, me despeço tanto do Andy como de todos assistindo. Vou deixar salvo aqui a live no nosso canal do YouTube. Quem ainda não ligou o alerta para receber notificação quando tem live aqui no canal, liga. E essa ideia é a gente atualizar você, dentista, né? Melhorando a sua prática clínica através da saliva. Contem sempre comigo, contem sempre conosco. Vamos juntos. Abraço a todos.